Questão 31. Considere o seno e o cosseno de um ângulo alfa do segundo quadrante do círculo trigonométrico representado a seguir. Se seno de alfa igual a 3/4, o valor do cosseno de alfa é... Tá. Uma possível solução para esse problema, vamos lá, solução 1. Uma possível solução para esse problema é a gente trabalhar com a relação fundamental da trigonometria, porque a gente já tem o seno do ângulo e a gente é o cosseno. E além disso, a gente sabe que ele é do segundo quadrante, então a gente sabe que o cosseno desse cara é um valor negativo, tá? Então, se a gente aplicar que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1, que é a relação fundamental da trigonometria, a gente pode substituir os valores 3/4 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. 3/4 ao quadrado é 9/16, que vai passar lá para o outro lado. Então, cosseno ao quadrado de alfa é 1 menos 9/16. 16 vezes 1 dá 16. 16 menos 9 fica 7. Então, o cosseno ao quadrado do alfa é 7/16. O que permite a gente afirmar que o cosseno de alfa é mais ou menos a raiz de 7/16, que vai ficar cosseno de alfa igual, faltou igual aqui, mais ou menos raiz de 7/4. Como eu tinha comentado antes, o cosseno é negativo, por isso a nossa resposta é o menos raiz de 7/4, letra C. Essa é a primeira solução. A segunda solução é a seguinte. Se existe um alfa no segundo quadrante, a gente também pode dizer que existe um ângulo θ, e esse ângulo θ ele vai ser um ângulo simétrico a esse alfa. Então, esse ângulo θ ele é um ângulo agudo que vai ter um seno igual ao seno de alfa, tá? E aí, se esse θ é um ângulo agudo, a gente pode dizer que existe um triângulo retângulo que contém esse θ. E, digo mais, se esse triângulo retângulo que contém esse θ e esse θ é um ângulo cujo seno é 3/4 também, porque o seno de θ é igual ao seno de alfa, então, sendo o seno, por definição, cateto oposto sobre hipotenusa, um desses triângulos que contém o θ é um triângulo onde o cateto oposto é 3 e a hipotenusa é 4. E aí, quanto será o outro cateto? Cuidado, hein? Não é 5. O 3, 4, 5 só existe quando o 5 é a hipotenusa, tá bom? Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente faz Pitágoras. 4 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais interrogação ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, 16 menos o 9, interrogação ao quadrado é 7, o que significa que a interrogação é a raiz de 7. Se a interrogação, que é o cateto adjacente a θ, nesse triângulo, vale raiz de 7, perdão, o cosseno do θ vale raiz de 7/4. E, como alfa é simétrico a θ, a gente pode dizer, então, que o cosseno do alfa é o negativo do cosseno do θ. E aí, mais uma vez, raiz de 7/4. Beleza? Essa aqui já é uma soluçãozinha mais criativa, né? A gente faz uso de um triângulo auxiliar e aí a gente chega no valor que a gente precisa. A terceira solução é a solução do desespero. Eu não sou muito fã dessas soluções não, mas vai que é só o que dá para utilizar lá na hora. Bom, a gente tem um círculo, né? E a gente pode pensar nesse círculo trigonométrico como um círculo de raio 1.
Se esse círculo tem raio 1, a gente consegue aqui mais ou menos no olho chutar de maneira razoável onde é que está a metade desse raio. Tudo bem? Sabendo que a esquerda do zero é negativo e a direita é positivo, a gente já eliminaria duas opções, nem A nem B, porque é negativo. E o menos um quarto, ele está aqui, ó, mais ou menos, porque ele é 0,25, então ele está antes da metade, né? Ele está em relação ao zero, ele está mais perto do zero do que seria o menos meio. E o menos raiz de 7 sobre 4, ele é um valor que é menor que menos um meio. E se eu for pensar em termos de comprimento, o raiz de 7 está acima de 2. Então, pensando em módulo, né, raiz de 7 sobre 4 vai ser um comprimento que vai estar mais distante do zero do que o meio. Então, só pode ser a letra C, porque o meio a gente estimou que estaria aqui. Então, mais distante em relação ao zero, eu tenho raiz de 7 sobre 4. E aí, no desespero, no olhômetro, a gente tem a letra C. Qualquer dúvida sobre qualquer uma dessas soluções, se você tiver achado viagem, inclusive, a solução 2, que eu simplesmente inventei um triângulo, deixe aqui nos comentários que a gente troca uma ideia.